Quero agradecer a participação de todos e todas, dizer que essa é uma atividade que, embora ela tenha sido divulgada de última hora, ela está sendo gravada, será gravada. O pessoal do audiovisual da Sacres está presente. Então, eu peço a vocês a autorização para a gente gravar, considerando que a gente pode deixar à disposição posteriormente para os demais estudantes assistirem, que não ficaram sabendo da atividade ou não tiveram possibilidade, em razão das aulas, de estarem aqui. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Grace, sou pedagoga. Meu sinal é esse aqui. Quero agradecer a presença dos intérpretes de Libras, né? O Nelson está aqui com a gente. Eu acredito que mais tarde vai trocar com alguém. Eu sou uma mulher branca, cabelos longos, castanhos, olhos castanhos, estou usando óculos, estou com uma blusa preta e atrás de mim tem uma cortina bege e um guarda-roupa branco com uma estante marrom. O tema da nossa atividade de hoje é a relação do estudante universitário com o saber. É um tema de extrema relevância para os estudantes que estão chegando na universidade, mas também para aqueles que já estão há algum tempo. A gente sempre tem oportunidades de reelaborar a nossa forma de estudar, a nossa relação com o saber científico, e sempre é uma oportunidade interessante da gente aprender mais, da gente descobrir novos caminhos de aprendizagem, novos caminhos de interação com o saber científico e novas possibilidades de construção do conhecimento. Então, essa atividade eu acredito que será riquíssima, tanto para os estudantes como para os demais participantes que estão nos ouvindo nesse momento. E nós teremos como dinâmica de apresentação dessa mesa, uma apresentação de cada pesquisador palestrante por 20 minutos, e nós temos aqui 3 palestrantes, 3 pesquisadores, colegas nossos da UFOB, que é o Silvano Messias dos Santos, a Fabrícia Nascimento e o Ari Fernandes. Nós vamos começar nesta ordem. Nós vamos começar com Silvano, depois eu vou passar para a Fabrícia e, por último, a gente fecha com a Ari. Pode ser? Então, antes da gente começar, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do currículo dos nossos pesquisadores, palestrantes. E aqui eu vou fazer um pequeno resumo para não tomar muito tempo, porque os nossos colegas têm um currículo vasto, com muita coisa interessante, com muitas produções acadêmicas, são realmente pesquisadores e que o currículo mostra muito isso. Então, Silvano, que é o nosso primeiro palestrante da tarde, final de tarde, agora já, é doutorando em educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília, a UNB, na linha de pesquisa Escola, Aprendizagem, Ação Pedagógica e Subjetividade na Educação. Tem como eixo de interesse psicanálise e formação de professores. Silvano também é mestre em Ciências Ambientais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal do Oeste da Bahia, da nossa UFOB. É graduado em Pedagogia pela UNEB. É especialista em Gestão e Políticas Públicas para a Educação Básica pela Universidade do Estado da Bahia e em Direitos Humanos e Contemporaneidade pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Atualmente é técnico em assuntos educacionais, atuando no âmbito da Coordenadoria de Ensino do Centro de Ciências Exatas das Tecnologias, o C7 da UFOB, no campus Reitor Edgar Santos. Acerca das produções científicas, seus estudos dialogam com temáticas como gestão e políticas públicas educacionais, coordenação pedagógica e orientação educacional, turismo, meio ambiente e educação, pedagogia universitária, psicanálise e educação. Esse é um resumo do currículo do nosso
pesquisador, colega, palestrante de hoje, Silvano Messias. Silvano, fique à vontade, você está com a palavra agora. Oi, gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu gostaria de iniciar dando boas-vindas a todos vocês, calouros e possíveis veteranos. Após 2 anos e meio, estamos de volta às aulas presenciais, né? Então, aos calouros, sejam bem-vindos ao FOB, e aos veteranos, sejam bem-vindos também às aulas presenciais, já que muitos, praticamente todos, né, estavam aí estabelecendo uma relação com a universidade remotamente. Então, a gente agora inicia esse novo momento, que é o momento presencial, um momento tão aguardado por todos nós. Eu agradeço a Grace pelo convite para participar desse momento com vocês, na companhia da Fabrícia, na companhia do Ari. Vou me nortear por alguns slides que eu elaborei na intenção de ilustrar minha apresentação e também auxiliar um pouco na objetividade da minha fala, né? O nosso tema é a relação do estudante universitário com o saber. Trata-se de um tema amplo, com múltiplas possibilidades de abordagens, e eu resolvi falar um pouco sobre esse assunto a partir de algumas questões, né? Afinal, o que é o saber? O que é estudar? Como estudar? Por que é que eu caminho para o FOB, né? Por que eu me inscrevi num curso de graduação? Como é que eu, estudante universitário, posso ressignificar a minha relação com o curso, com a universidade, com o saber ao longo desse meu percurso formativo, né? E aí, para nos auxiliar nessa conversa, eu trago Bernard Charlot. Bernard Charlot é um pesquisador francês, ele reside no Brasil já há alguns anos, trabalhou em várias universidades, aqui no Brasil, em Paris, na Grécia, na Tunísia. Ele possui muitos artigos, muitos livros sobre a relação entre saber, aluno e escola. Portanto, eu acho que é um autor interessante para nossas reflexões nesse momento acerca da relação do estudante universitário com o saber. Então, vamos lá. Para Charlot, aprender é uma atividade de apropriação de um saber que ainda não se possui, ou que se possui parcialmente, né? Mas cuja existência é depositada em objetos, em pessoas, em locais, em fatos, em fenômenos. Então, para esse autor, aprender é passar da não posse, da identificação de um saber antes virtual, né, à sua apropriação real. Ou seja, aprender nessa perspectiva teórica e prática pressupõe apropriação de saberes, compreensão, assimilação, apropriação que não ocorre apenas no final de um processo, mas ao longo do processo, né? Apropriação que não se revela apenas na nota que você obtém ao fazer uma prova ou na aprovação que você obtém de uma disciplina ao final do semestre. Aliás, boa nota nem sempre é sinônima de boa aprendizagem, né? Nós sabemos disso. Claro que a nota pode ser, sim, um indicativo de aprendizagem, mas se o estudante, por exemplo, apenas decorou informações para aplicar numa prova, possivelmente esse estudante não demorará muito para esquecer esses conteúdos. Então, o saber, a aprendizagem, precisa ser atravessada por essa dimensão da apropriação. Eu preciso tomar posse de algo para poder, de fato, assimilá-lo e compreendê-lo, né? E não meramente aplicar conceitos memorizados simplesmente numa avaliação, como muitos estudantes fazem. E essa é uma das críticas que Charlot aponta em seus estudos.
para aprender, segundo Charlot, é preciso ter atividade intelectual. A gente toca aqui num assunto muito importante, porque estudar, gente, estudar é um trabalho. Já pensaram sobre isso? É um trabalho intelectual, um trabalho que, como qualquer outro, para que o sujeito possa realizá-lo bem, esse sujeito vai precisar de dedicação, disciplina, organização, desejo, né? E aí o Charlot vai dizer algo muito interessante. O ato de estudar vai além de ir para a sala de aula, né? Além dos momentos em sala de aula, das interações com os professores, com os colegas de turma, o estudante universitário precisa assumir o compromisso de planejar seus estudos individuais também, né? E para que isso aconteça de forma produtiva, precisa haver, segundo Charlot, mobilização subjetiva. O que é a mobilização subjetiva? É exatamente esse desejo de saber, o desejo de aprender do estudante. Mobilizar é fazer uso de si, para si, né? Se eu não desejo aprender, ou se eu não me dedico aos estudos, se eu não me mobilizo em direção ao saber, se eu não me esforço para aprender, dificilmente o estudante vai apropriar-se do saber, ainda que ele tenha à disposição bons professores. E nós temos bons professores na universidade, né? Mas o desejo de saber, a curiosidade, precisa movimentar o sujeito na relação com o saber no percurso acadêmico, né? Então, eu diria, resumidamente, que a relação do estudante universitário com o saber intelectualizado, com o saber acadêmico, em suas relações com os outros saberes também, precisa se sustentar num posicionamento ativo, né? O estudante, movido pelo desejo de saber, precisa agir, precisa fazer perguntas, precisa buscar resposta, precisa estudar, precisa pesquisar, né? Ou seja, envolver-se no processo de ensino-aprendizagem. Pode passar, Grace. Na continuidade dessas reflexões, eu socializo com vocês as três dimensões que caracterizam a teoria da relação com o saber proposta por Charlot. Ele vai trabalhar com a dimensão epistêmica, a dimensão identitária e a dimensão social. A relação epistêmica com o saber diz respeito à apropriação de forma ativa dos saberes pelos sujeitos na universidade ou fora da universidade também. Ou seja, é a relação que professores e alunos desenvolvem com o conhecimento, com o objeto de conhecimento. E a dimensão epistêmica está muito vinculada, associada à importância que você, estudante, atribui ao conhecimento, né? Ao valor que você atribui ao conhecimento, às disciplinas, né? Para aprender, segundo Charlot, a gente precisa estabelecer uma relação ativa com o saber, considerando todos os saberes importantes. E aí é um ponto legal de conversar sobre, porque às vezes o estudante universitário ou de qualquer outro espaço de educação foca muitas vezes naquilo que ele gosta, naquilo que às vezes é mais fácil para ele e acaba rejeitando aquilo que é mais complexo, né? Porque vai exigir mais energia, mais dedicação. Mas estudar é isso, é de fato um trabalho intelectual que vai demandar do sujeito implicação, energia, né? Compromisso ativo com o saber. Na dimensão identitária, a gente pode dizer que, da mesma forma que toda relação com o saber apresenta uma dimensão epistêmica, qualquer relação com o saber comporta também uma dimensão de identidade com o saber. E aí eu trago uma fala de Charlot, acompanhe comigo no slide, onde ele vai dizer o seguinte: aprender faz sentido por referência à história do sujeito, às suas expectativas, às suas referências, à sua concepção da vida, às suas relações com os outros, a imagem que tem de si e a que quer dar a si e aos outros, né? Na dimensão epistêmica, essa dimensão envolve percepção e expectativas do sujeito
frente ao saber e à profissão, ou seja, está atrelada às motivações pessoais mesmo, né? As curiosidades de cada estudante, porque, afinal, eu estou matriculado no curso de Física, Matemática, Química, História, Nutrição, não sei qual é o seu curso, né? O que é que me levou a escolher esse curso? Qual é a relação que eu estabeleço com essa área, né? Então, nessa dimensão identitária, o Charlot vai dizer que, para aprender, nós precisamos criar laços de identidade, de pertencimento com o curso, com a profissão, com os colegas, com os professores, com a universidade. E aí a gente entra na terceira dimensão. Na verdade, as três dimensões estão interligadas, né? A dimensão social envolve a relação do sujeito com sua família, com os amigos, com os professores, com a universidade, né? As mudanças no mercado de trabalho, que motiva nossas escolhas profissionais também, a situação socioeconômica e política do país. Então, todas essas questões estão relacionadas com o saber, né? Nada está separadinho, as coisas estão interligadas. E a história de vida do sujeito, suas experiências escolares anteriores, tudo isso vai influenciar de forma negativa ou positiva na relação que o estudante estabelece com o saber. E aí Charlot vai dizer o seguinte: a relação dos sujeitos com o saber passa por uma relação consigo mesmo, passa por uma relação com os outros, passa por uma relação com o mundo. O saber é construído em relações coletivas das atividades humanas. O saber e o aprender, portanto, são produtos de relações epistemológicas entre os sujeitos, né? Aprender é uma prática social, ainda que você privilegie as suas sessões individuais de estudo. Pode passar, Grace. A relação do estudante universitário com o saber demanda criação de hábitos de estudo. E a gente toca aqui numa pauta muito interessante. Eu trago aqui Cardoso e Natashima, e essas autoras vão colocar o seguinte: a criação de hábito de estudo envolve alguns fatores como organizar o tempo, isto é, definir horários, escolher suas preferências, autogerenciar o nosso tempo é muito importante, definir os nossos horários de estudo, identificar em quais horários somos mais produtivos, né, para utilizar esses horários a nosso favor. Alguns estudantes conseguem se concentrar mais pela manhã, outros à tarde, outros à noite, né? Eu, inclusive, sou uma experiência pessoal, eu sou mais produtivo à noite. Então, geralmente, tudo que é mais difícil, que é mais complexo, que exige mais energia, eu acabo deixando para estudar à noite, porque eu sei que nas noites eu terei mais disposição, né, para poder me concentrar. Então, se conhecer enquanto aprendiz é importante para você buscar as estratégias metodológicas mais adequadas ao seu estilo de aprendizagem. As autoras definem aí a importância de organizar o material, né? Livros, apostilas, computador, os textos e autores trabalhados em cada semestre, em cada disciplina, geralmente são compartilhados pelos professores através das ementas, das disciplinas, os planos de curso, mas é importante também que o estudante pesquise em outras fontes, né, em fontes confiáveis. Eu até sugiro que o estudante pergunte ao professor da disciplina quais outros caminhos ele pode percorrer para encontrar materiais interessantes. Por exemplo, se você é estudante da física, normalmente a ementa de uma disciplina vai pedir que você busque outras fontes também. E existem materiais interessantes na internet disponíveis, né? Então, ter essa maturidade para buscar informação também é importante. Organizar o local de estudo, ou seja, um ambiente que favoreça os estudos, a aprendizagem, a interpretação. A gente aprende com mais facilidade quando esse ambiente é bem organizado, né? É um ambiente silencioso, é um ambiente tranquilo. Os slides apareceram aqui da minha tela, não sei se aconteceu mesmo com vocês, mas eu posso ir falando também sem o auxílio, se julgarem pertinente.
É importante que vocês se preparem para essas aulas, né? Eu defendo a ideia de que apenas assistir aula não é o suficiente para o estudante universitário, né? Eu preciso me preparar para as aulas. E como é que eu me preparo para uma aula? Lendo sobre os temas daquela aula, assistindo videoaulas, resolvendo exercícios, para que quando eu chegue nessa aula, eu tenha condições de participar, de perguntar, né, de compartilhar experiências, porque a sala de aula é um espaço para a gente tirar dúvidas, né? Ser pontual, ser assíduo, assumir o compromisso com a própria aprendizagem. Como os meus slides apareceram aí, deixa eu abrir o meu aqui só para eu me nortear. No próximo slide, eu cito um autor. Não há muita diferença entre estudar e andar de bicicleta ou nadar, porque qualquer atividade requer repetição e disciplina, até incorporar-se ao comportamento do sujeito. Assim como andar de bicicleta ou nadar não se aprende teoricamente, mas andando ou nadando, da mesma forma, estudar se aprende estudando, ou seja, formando hábitos de estudo. Então, a formação de hábitos de estudos requer disposição, determinação, disciplinas pessoais, né? Gente, e assim, minhas experiências na UFOB me revelam que muitas vezes o estudante não aprende ou não consegue adquirir boas notas numa disciplina, não porque ele possui dificuldades específicas de aprendizagem, muitas vezes, mas muitas vezes ele não aprende porque ele não sabe estudar, porque ele não mantém uma rotina de estudos, né? Porque ele nunca refletiu sobre como ele poderia estudar melhor. Existem muitos caminhos possíveis, claro, não existe uma receita, porque cada sujeito aprende de uma forma, tem um estilo específico de aprendizagem. Então, respeitar o seu estilo de aprendizagem é muito importante para que o estudante consiga se relacionar com os saberes que muitas vezes são complexos mesmo. Não estou dizendo que é fácil, não. Né? Há conteúdos complicados e que para aprender realmente vai demandar do sujeito um investimento libidinal, um investimento subjetivo muito grande, né? Eu já passei e passo por esses processos, na verdade. E aí eu trago Paulo Freire para nos ajudar a pensar. O estudante universitário deve assumir-se como sujeito da produção do saber. Professores e estudantes precisam se assumir epistemologicamente curiosos. Então, para aprender, o sujeito precisa ter curiosidade, precisa desejar saber, desejar aprender, ter fome e sede de conhecimento. Então, como pontua Paulo Freire, assumir-se como um sujeito da produção do saber e assumir-se epistemologicamente curioso significa não esperar que o professor deposite em você o conhecimento, né? Porque ensinar não é transmitir conhecimento, ensinar é criar possibilidades para que o sujeito produza, construa conhecimentos. É um processo dialógico que envolve mediação entre professor, aluno e colegas, né? Então, para se apropriar do saber veiculado na universidade, é preciso, sim, sair da zona de conforto, da passividade, né? E se envolver com esse trabalho, que é um trabalho intelectual. Pode passar, Grace. Aqui uma síntese de algumas sugestões que eu fui pontuando aqui a partir desses dois autores citados. Então, organize sua rotina de estudos, determine horários de estudos, perceba suas necessidades e prioridades, gerencie seu tempo. Autogerenciar o tempo é fundamental para poder aprender, porque são muitas demandas, gente. Demanda da universidade, demandas pessoais. Então, para conciliar estudo com qualidade, a gente precisa planejar de fato, né? E cuidado com as distrações. A minha sugestão é, ele faça uma lista dos aspectos das questões que lhe distraem, que lhes fazem perder o foco e eliminem esses aspectos do seu ambiente de estudo sempre que possível.
para que, de fato, você, nas suas sessões de estudos, consiga se concentrar, né, e manter um bom rendimento. Cuidado com a procrastinação, cumpra os prazos, daí a importância de um planejamento. Prepare-se com antecedência para as aulas, frequente essas aulas, seja assíduo. Se precisar faltar, comunique o professor também, é importante manter essa interação com o docente. Procure respeitar seus horários de estudo e descanso. Se você está cansado, não vai conseguir se concentrar, eu sugiro que descanse primeiro para depois retomar seus momentos de estudo. Viver uma rotina de estudo envolve responsabilidade, sensibilidade, flexibilidade. Tudo também é muito flexível. Por mais que você tenha uma rotina de estudo muito bem planejada, em alguns momentos você vai precisar reavaliar aquilo que você pensou para aquela semana, para aquele dia, né? Vamos supor que você colocou lá no seu cronograma que hoje à noite estudaria a disciplina B, mas percebeu que disciplina F está mais urgente, está com demandas pendentes. É claro que eu vou fazer trocas, então estabelecer prioridades é muito importante. Participe das aulas, interaja, tire dúvidas, não estude somente o que gosta, exercite a leitura e a escrita, independente do seu curso. É uma reclamação que ouço com frequência dos professores. Eles comentam que os estudantes universitários, muitos, não sabem interpretar e escrever, né? Então, exercitar a escrita é importante, porque ao longo da graduação você vai se deparar com resenhas, com fichamentos, né? Com a escrita de artigos científicos. É importante que escrevam artigos, que produzam conhecimentos, né? E que publiquem esses artigos em eventos, em periódicos. Essa é a dinâmica de uma rotina universitária. Cuidado com o excesso de matrículas em disciplinas. É muito comum, às vezes, o estudante quer acelerar o curso, pega lá 10 disciplinas por semestre, gerenciar 10 disciplinas um semestre, dá muito trabalho, porque são muitas demandas, são muitas leituras, são muitas avaliações, né? Use as ferramentas tecnológicas com sabedoria. A tecnologia pode ajudar, mas também pode atrapalhar, nós sabemos disso. Acompanhe as páginas institucionais da UFOB, suas publicações, tem muitas coisas boas acontecendo o tempo todo na universidade e em outras universidades também, e é importante que os estudantes conheçam essas propostas, participem dessas propostas. Pode passar, Grace? Estou finalizando, viu, gente? Aqui tem uma proposta de cronograma de estudo, só um esqueminha para vocês visualizarem como possibilidade, né, de organizar as suas demandas ao longo da semana. Então, eu sugiro que vocês comecem elencando aí aquelas atividades que possuem um horário fixo, né? Tudo que é fixo você coloca primeiro para depois ver quais são as suas lacunas para ir encaixando os seus horários de estudos. Pode passar, Grace? Importe-se com você para poder aprender, né? Conheça seu tempo de aprendizagem, respeite seus limites, se preocupar com a qualidade do sono também. Dormir é fundamental para poder aprender. A nossa memória fica seriamente comprometida quando a gente não descansa. Alimentar-se adequadamente. A alimentação vai influenciar, sim, na concentração, na ansiedade, na memória. Cuidar do nosso corpo, da nossa mente, né? Fazer coisas que você gosta, lembrar de se divertir também, porque tem vida para além da universidade, né? E o lazer também é importante para que a gente consiga adquirir saúde física e mental. E aí eu finalizo, e claro, é importante ter autoconfiança e uma atitude positiva perante as adversidades e desafios de aprendizagem. Então, alimentar nossa autoestima, nossa autoconfiança é importante para poder aprender, né? Acreditar em nossas potencialidades e nossas habilidades. E aí eu comecei com Charlot e termino com Charlot dizendo o seguinte: ninguém pode aprender sem uma atividade intelectual, sem uma mobilização pessoal, sem fazer uso de si. Uma aprendizagem só é possível se for imbuída do desejo, consciente ou inconsciente, e se houver um envolvimento daquele que aprende. Em outras palavras, só se pode ensinar a alguém que aceita aprender, ou seja, que aceita investir-se intelectualmente.
O professor não produz o saber no aluno, ele realiza alguma coisa, uma aula, por exemplo, para que o próprio aluno faça o que é essencial, que é o trabalho intelectual. Então, na UFOB, vocês vão encontrar excelentes professores, mas ter excelentes professores não é suficiente. Para que, como estudante universitário, eu avance no curso, aprendendo a partir da vivência desse tripé que é ensino, pesquisa e extensão, eu preciso fazer esse trabalho intelectual. Então, entender o estudo como atividade intelectual é entender que estudar exige de quem o faz uma postura crítica sistemática, né? Daí que vai entrar a importância do planejamento de uma rotina de estudos. Então, eu finalizo essa minha exposição, acho que eu passei um pouquinho do tempo, com alguns questionamentos aqui, né? Quem sou eu como estudante? É uma pergunta que eu gostaria que cada um fizesse a você mesmo. Quem sou eu como estudante? Como estou estudando? Como eu aprendo? Por que estou nesse curso? Como posso aproveitá-lo mais ao longo do meu percurso acadêmico? Como eu poderia ressignificar, aperfeiçoar a minha relação com os estudos e com a vida universitária? Então, são questões para vocês refletirem agora e ao longo do percurso, porque uma graduação demora alguns anos e a gente vai aprendendo a aprender, aprendendo a estudar com o tempo por meio da prática mesmo, né? Pode passar, Grace. Então, obrigado a todos pela escuta e sucesso nos estudos de vocês. Agora, passo a palavra aos demais e me coloco à disposição para a gente conversar um pouquinho mais. Obrigada, Silvano. Agradecemos imensamente a sua apresentação. Está tendo um retorno? Melhorou? Bom, então agora nós vamos dar continuidade à nossa mesa de diálogos, trazendo mais uma pesquisadora e técnica em assuntos educacionais da universidade, que está recentemente na universidade, chegou há pouco tempo, mas já chegou deixando sua marca no trabalho, fazendo um excelente trabalho. A gente fica muito feliz com a sua chegada, Fabrícia, e você tem agregado muito ao UFOB. Fabrícia Nascimento é licenciada em História pela Universidade Estadual de Montes Claros, pós-graduada em Educação à Distância pela Universidade Estadual também de Montes Claros, mestra em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e atualmente é técnica em assuntos educacionais no Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa. Fabrícia Nascimento, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por nos honrar com sua participação aqui também nessa mesa de diálogos. Fique à vontade para colaborar com o seu trabalho, com o material que você nos traz hoje, e também para nos relatar possíveis experiências que você já conseguiu agregar ao seu trabalho nesses meses aqui na UFOB. Muito bem-vinda, a palavra está com você. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim? Grace, muito obrigada pela acolhida, obrigada pelo carinho, obrigada pela introdução. Gostaria de desejar uma ótima noite para todos. Sejam todos e todas bem-vindas a esse momento. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante. Eu vou dizer que é uma grande oportunidade, tanto para mim quanto para vocês, porque assim, a gente não deixa de aprender. Aproveito para cumprimentar o colega Silvano, que acabou de nos dar uma aula. Quando eu falo que a gente está constantemente aprendendo, é justamente por isso. O meu colega, o Ari, também, que vai falar com a gente, cumprimento os meus dois colegas, né, de debate. E é isso, eu acho que a gente precisa, e é o que a gente vai tentar fazer aqui essa noite, é sermos multiplicadores de saberes, né?
Eu vou continuar, depois dessa aula do Silvano, buscando algumas reflexões sobre essa temática. A relação de vocês, a relação nossa, né, enquanto estudantes universitários, com esse saber. Tem uma metáfora que eu gosto demais, assim, que quando a gente vai falar de conhecimento, de saber, eu gosto muito de usar, que é a metáfora da laranja, né? Se você pegar uma laranja, cortá-la ao meio e espremer, vai sair o quê? Por mais que a gente queira que saia suco de maçã, vai sair suco de laranja. E aí, assim, o que tem a ver, Fabrício? Você vir falar de uma metáfora de laranja, poderia utilizar tantas outras metáforas, né, para falar. É justamente por isso. Nesse momento da universidade, esse momento de buscar, né, conhecimento, a vida exige tanto da gente, né? São tantas informações, a universidade nos espreme tanto, que aí a gente se pergunta, vai sair o quê? Vai sair trabalho? Vai sair motivação? Vai sair vontade? Vai sair aspereza? Vai sair desespero? E é justamente isso que eu vou tentar fazer aqui com vocês hoje, um pouquinho uma reflexão sobre essa condição, dessa relação com o saber, com essa condição enquanto universitários. Bom, e aí, olhando para essa temática que é tão importante, né? E aí a gente fala, né? Vamos espremer nossa laranja que vai dar suco bom. A intenção é essa mesmo, é motivação. E que a gente realmente olhe para um tema tão importante com bastante motivação. E aí eu já continuo os questionamentos, né? Para a gente realmente refletir. Quais são as expectativas de vocês? Quais as perspectivas, na verdade, em relação a essa vida agora, a universidade? Já pararam para pensar? O que vocês querem, né? Eu acho que de vez em quando a gente precisa parar tudo e pensar. Não só na universidade, mas assim, agora, nesse momento, a gente está falando de saber universitário, então vamos pensar de agora. O que eu pretendo? Quais são as minhas perspectivas? E por que eu estou perguntando isso, né? E se cada um for falar, vão ser respostas muito subjetivas, porque é justamente isso. O Silvano já começou trazendo um pouquinho para a gente de que essa vivência na universidade, ela traz uma história que é subjetiva. Na verdade, é uma construção, é uma continuidade de uma história que é muito nossa, que é subjetiva, mas, ao mesmo tempo, ela é coletiva. Olha a complexidade. Se a gente começar a pensar, se a gente começar a questionar demais, a gente vai ver uma complexidade, mas eu vou tentar tratar aqui de forma leve e, na verdade, de forma mais singela, para que a gente consiga compreender, ao final, qual é essa relação com esse saber. Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais. Já que a gente está falando de subjetividade, a gente poderia perguntar, e o que eu vim buscar aqui? Por que eu escolhi esse curso? Se a gente for abrir aqui, vão ter tantas respostas, né? Já que eu estou falando que cada um traz uma história, que cada um constrói. Então, nós poderíamos aqui elencar uma quantidade de respostas de por que eu estou na universidade. Mas, então, assim, só a título de exemplificação, eu vou trazer 3, só para a gente tentar ilustrar, para ao final a gente conseguir compreender. Bom, eu vou citar uma. Eu vim para a universidade porque eu preciso de uma formação profissional. Eu acho que essa é básica. Acho que quando a gente escolhe o curso superior, não, eu estou indo porque agora chegou a minha hora de pensar, preciso trabalhar, preciso me formar. Então, essa é sim uma motivação, um motivo válido e legítimo para a gente estar na universidade. Por quê? Eu estou buscando saberes que são muito próprios de uma profissão. E tem tudo a ver. A universidade está aí para oferecer saberes ligados a uma profissão. E são ensinos e aprendizagens, habilidades e competências muito específicas de uma determinada profissão. Ótimo. Então, esse é um dos motivos. Bom, eu vim para a universidade porque eu estou buscando uma formação intelectual. Ótimo. Eu acho que há uma gradação, uma busca, né? A gente tem no nosso ensino, que não é só no Brasil, que é uma estrutura, que ela é um pouco hierárquica. Então, eu vou subindo, porque eu vou buscando me intelectualizar. Mas esse também é um saber, é um conhecimento que nos ajuda, que, na verdade, é um compartilhamento para que a gente possa compreender o mundo e as relações. Para que a gente possa compreender cada vez mais o mundo e suas relações, que não são simples.
Então, é um motivo também mais do que válido para a gente estar aqui. E outra é por uma formação cidadã. O que me motiva, o que me traz, o que eu estou fazendo aqui é justamente para que eu tenha um estímulo, para que eu tenha uma tomada de consciência enquanto ser social, cultural, enfim, aprimorar as minhas relações humanas. Então, diante desse mínimo, né, mínimo que eu coloquei aqui, porque cada um tem suas motivações também, a gente percebe que esse espaço que nós estamos ocupando agora exige que eu, enquanto estudante, começo a enxergar, começo a ler, começo a interpretar, eu começo a compreender as relações de forma diferenciada. Então, isso já é um ponto. Assim, opa, já tem uma estranheza. Porque eu estou dando um passinho em algo que me é diferente. Então, esse ambiente exige que eu seja um estudante universitário. Em contrapartida, né, diante dessas dificuldades, dessas necessidades, dessas exigências, a gente precisa ser um estudante universitário. Né? E aí, vocês já ouviram falar, eu acho que todo mundo já ouviu falar, se não ouviu falar, vai ouvir. Um estudante universitário precisa. O que é que precisa de ter um estudante universitário? Precisa de ter autonomia, precisa de desenvolver o espírito de pesquisa, né? Todo mundo fala, o estudante universitário agora precisa ter uma postura inquietante, problematizadora. Eu acho que quando a gente olha para uma mesa de debate, né? Eu falo isso porque todo mundo passa por isso. Olha, vai falar sobre relação de saber. Eu vou porque eu preciso de algumas respostas. A gente realmente fica inquietante. Como é que eu vou ter autonomia? Porque ninguém me falou. Você precisa agora ter o espírito de pesquisador. E aí a gente vai atrás de respostas mesmo. Fabrícia, eu já ouvi falar nisso, mas e aí? Me fala aí, eu estou querendo escutar como ser um estudante universitário. Eu acho que todo mundo busca isso, né? E aí a gente fica realmente buscando. Há uma exigência, há um ambiente que inquieta a gente para isso, mas como ser um estudante universitário, né? Como que eu vou lidar com esse saber? Como é que eu vou fazer para aprender? Como é que eu vou fazer para ser um bom profissional? Vejam a laranja espremendo o tempo todo, né? Uma cobrança tanto externa quanto interna. É uma pressão normal. Então, assim, a comunicação, as falas, as experiências, as partilhas, agora elas são baseadas em um referencial teórico. A gente tem um certo cuidado, né, ao andar, pisando em ovos, porque agora a gente precisa de estudos, a gente precisa sempre estar se apoiando em algo sustentado pelo conhecimento científico. Chegamos no saber, o saber universitário, o conhecimento científico. Agora nós precisamos nos basear no conhecimento científico. E isso, gente, exige da gente posturas, exige da gente códigos. Precisamos dominar alguns códigos e algumas posturas, né? Então, nós precisamos aprender a decifrar. A primeira coisa para ser estudante universitário, para lidar com esse conhecimento, com esse ambiente novo, precisamos de algumas regras, precisamos nos apropriar. Já perceberam, às vezes, algumas coisas tão burocráticas que não faziam parte? Fazer uma matrícula é um procedimento burocrático. Fazer normas de trabalho científico eu não sabia fazer. Então, a gente vai se apropriando, a gente vai interagindo com essas exigências do mundo, do espaço universitário. É legítimo, é legal e é necessário. Então, assim, todo mundo já sentiu, todo mundo já sabe como é que é. Percebam que agora essa dinâmica, com conhecimento, com a forma de devolutiva, com os tipos de trabalho, com o que eu compartilho e com o que eu construo, é diferente. Então, é questão de apropriação a esse novo universo, né? Essas regras dos saberes, né? As formas de utilizar, o Silvano trouxe um referencial para a gente aí, baseado no Charlot, justamente o que a gente precisa e o que a gente faz para caminhar e para ser estudante universitário, que não é fácil, mas que é extremamente válido a partir do momento que a gente se define em se formar e de adentrar nesse espaço, né? Então, assim, é um conhecimento, a partir de então, a gente tem acesso a um saber que ele
nós agora produzimos conhecimentos baseado em uma infinidade de meios e de regras, a gente reproduz alguns, a gente sistematiza, a gente conserva, a universalização. Então, essa relação ela vai ser constante. Essa relação de como é que eu lido com esse conhecimento, ela vai ser constante. Fabrícia, mas assim, você começou lá no início falando de uma subjetividade, de uma história. Eu sei estudar. Eu estou vindo de um ensino básico, eu estudei minha vida inteira. Eu sei me relacionar com conhecimento. O que a gente precisa saber é qual é a diferença. Como é que é agora essa minha relação com esse saber? Porque eu já sei estudar. Eu sempre soube estudar. E é justamente esse ponto, pessoal, que eu queria deixar, porque assim, até então, no ensino básico, a nossa relação com o conhecimento era justamente as representações que nos eram passadas através de um objeto. Exemplo, a título de exemplificação. Eu estudo matemática, eu tenho uma grade curricular de umas disciplinas de matemática, e aquilo são representações de um objeto, de uma determinada matéria. Então, há uma representação. Aqui, se vocês perceberem, continua assim, a gente tem muita representação, a gente tem muita reprodução ainda no espaço universitário. Mas percebam que agora a gente volta as nossas atenções para o processo de construção desses objetos. Percebam a diferença? A gente acompanha esses processos, principalmente em relação às formações profissionais. A gente busca, a gente vai atrás de compreender a dinâmica dos processos de construção das atividades, das profissões. Então, é diferente o caminho, porque a gente percebe o movimento de construção. E não significa que é um movimento ou um conhecimento único. Vocês vão perceber, se vocês já não perceberam, que tem variações e a gente pode caminhar por eles. E é isso que é o bacana, e é isso que é o legal. As várias possibilidades que agora produzir conhecimento a gente tem. Então, assim, é uma experiência ativa, como o Silvano trouxe para a gente, diferentemente de algumas vezes que nós já presenciamos a passividade em algumas etapas da nossa educação, né? Daquele ensinamento de transmissão. Agora eu sou ativo. Até porque as exigências não são mais curriculares, muitas vezes elas são extracurriculares. Então, aproveitar esse movimento, essa dinâmica, essa forma de interagir, e nós vamos conversar um pouquinho mais à frente, quando a gente começar a debater sobre estratégias. Há estratégias, precisa haver estratégias. Porque se mudou tudo, se nós estamos num ambiente novo, nós precisamos de ferramentas para passar por isso aqui. Então, ser estudante universitário, como diz, com a laranja espremendo e exigindo, exige também postura inquietante, né? Mesmo buscando o que é um estudante inquieto. Nós somos inquietos quando decidimos adentrar esse espaço. Para início de conversa, Grace, assim, eu queria deixar essas reflexões em relação a entender essa subjetividade, essa coletividade, porque é um processo, né, uma transformação e um caminho que a gente vai trilhando aí, e entendendo essa dinâmica que vem sendo construída ao longo da história de vocês, ao longo da nossa história. E é um aprendizado constante, uma oportunidade única e, assim, essencial, principalmente para a nossa formação profissional. A gente vai debater um pouquinho mais, eu acho que essa conversa vai fluir muito, e aí a gente vai conversando. Mas já agradeço a oportunidade, Grace e colegas, e fico à disposição para a gente conversar mais daqui a pouquinho. Obrigada. Obrigada, Fabrícia, como sempre, trazendo questões muito interessantes e práticas relacionadas à relação do estudante com esse novo mundo acadêmico, científico, intelectualizado, que exige uma nova postura, uma nova cultura. Muitas vezes o processo de ingresso na universidade é uma espécie de aculturação. E às vezes o estudante precisa passar por esse processo para construir
uma trajetória acadêmica bem-sucedida. Mas nós vamos dar continuidade, a gente vai ter um espaçozinho ainda para trocar, viu, Fabrícia, com vocês, os pesquisadores participantes da mesa e nosso público. Mas agora nós queremos convidar o nosso terceiro palestrante, pesquisador, Ari Fernandes. Seja muito bem-vindo, Ari. Ari é doutorando pela UFPA e mestre em educação pela UESB, pedagogo, elaborou, implementou e atua no Serviço de Apoio Pedagógico da UFOB e colabora com as políticas de ações afirmativas e de assistência estudantil. É membro dos grupos de pesquisa da UESB e da UFOB também, e líder de um grupo onde ele fala de a sua atuação na docência dos componentes de direito educacional, história da educação e políticas públicas. No Prax da Unifaaf. É isso, Ari? É um nome enorme. É delegado do Fórum Estadual de Educação da Bahia e membro pesquisador da Rede Internacional Universitas, das redes de pesquisa sobre apoio pedagógico das instituições federais de educação superior, onde realiza pesquisas sobre relações étnico-raciais, antirracismo, políticas públicas, direito educacional, pedagogia universitária e gestão em educação superior. Então, o nosso colega Ari tem um vasto currículo, eu vou resumir aqui para dar tempo para ele falar. Quem tiver mais interesse em relação às suas publicações, é só visitar o Lattes de Ari, fazer uma pesquisa no Google, que vão aparecer todas essas suas publicações de grande relevância e interesse para a comunidade acadêmica. Ari, é uma honra te receber, agora nosso colega doutorando, é uma alegria, você está em outro estado, mas está aqui próximo da gente. Fique à vontade, a palavra está com você. Bem-vindo e muito obrigada. Boa noite, Grace. Muitíssimo obrigado pelas boas-vindas. Você me ouve bem? Sim. Então, eu vou dizer que todo mundo me ouve bem, já que você me ouve bem. E considerando que, eu não sei se Nelson ainda está nos acompanhando, mas, né, eu vou dizer que o meu sinal, eu aprendi há poucos segundos, né, o meu sinal, batizado por Lucas, é a letra A, e o cabelinho crespo, né? Eu sou um homem negro, estou com o fundo embaçado, né? Porque o apartamento não está lá muito arrumado, então eu preferi embaçar o fundo. Tenho barba falhada, cabelo crespo, como eu acabei de dizer, e uso óculos. Grace fez aí a leitura do resumo do Lattes, desnecessário, mas obrigada, amiga, pela introdução, né? Você é sempre muito respeitosa. Estou extremamente feliz com o convite, mais feliz ainda de estar dividindo hoje aqui com a Fabrícia e com o Silvano, que sempre aprendo muito com os dois, quando estou em atividades, como aprendo também com você, Grace. Tanto que durante a fala de uma e do outro, eu fui aqui riscando pontos que já não são mais necessários na minha fala, porque já foram abordados, isso é interessante, e sinalizando pontos que eu queria ter ouvido de Silvano, de Fabrícia, por conta da experiência no campus de Bom Jesus da Lapa, por conta da pesquisa na questão da saúde mental, e vou tentar aqui fazer provocações, viu, para os dois, porque aí na hora das trocas vocês tentam cobrir as minhas provocações. Vou tentar não ser chato, porque já vamos aí para o quê? 60 minutos ouvindo, né? O pessoal já deve estar ansioso para falar, e tentar ir até o limite de tempo, agora que vai aí até a próxima às 19. Então, vamos lá. Acho interessante, eu vou começar de trás para frente, né? A partir do momento que nós ingressamos na educação superior, na condição de estudante, chegamos, eu digo de trás para frente, que eu vou pegar a ponta do seu novelo, Fabrício, eu vou pegar do que você deixou para onde eu quero chegar. Então, a partir do momento que a gente chega na educação superior, na condição de estudante, no ensino de graduação,
independente de onde vemos, é uma vitória. Então, a gente entra dentro da instituição cheio de anseios, cheio de vontade, com sentimento de realização, é uma conquista. Infelizmente, a educação superior no Brasil ainda não tem vaga suficiente para todos aqueles que concorrem, então isso faz participação especial de um doguinho. Eu adoro doguinhos. Eu acho que é núcleo de acessibilidade, está com o microfone aberto. E aí, quando a gente chega na educação superior, chega imbuído dessa energia e se depara com um contexto completamente novo, desafiador, né? Cheio de novas aprendizagens para elaborar, e às vezes essas aprendizagens vão fazendo com que a gente vá condicionando esse gás, essa energia. Então, a minha fala aqui hoje é no sentido da gente guardar essa energia e não perdê-la, ter essa energia constantemente até o final do curso, quando nova energia vai chegar para a nova etapa aí na vida, seja já no mundo do trabalho, seja seja já no mundo do trabalho técnico, prático do capitalismo, ou seja no mundo do trabalho técnico, acadêmico da pesquisa. E aí, eu acho interessante que a Fabrícia trouxe uma questão. Na educação superior, a formação ela tem um caráter específico. Ela é acadêmico-profissional. Antes dela ser profissional, ela é acadêmica. O que isso significa? Significa que, dentro da universidade, quando eu entro na universidade, eu entro com essas motivações todas que a Fabrícia colocou aí, né? Ou de me tornar profissional, ou de me tornar um pesquisador, ou a minha autorrealização, que eu queria entrar na faculdade e conseguir, ou a questão da formação cidadã, diversas. Mas a universidade ela está planejada, preparada para responder a uma demanda social imposta a ela na forma de lei. O que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que, estruturalmente, a universidade é um espaço onde a educação acontece com uma forma específica, por isso que a gente chama de educação formal. E essa forma, ela tem como objetivo, como meta, graduar o sujeito, seja ele na licenciatura ou no bacharelado, pautada pela a diretriz da formação acadêmico-profissional, que para ele se tornar um profissional, ele precisa anteriormente dominar a base teórico-metodológica, política, de forma autônoma dessa profissão onde ele vai exercer. Então, não se trata de uma formação profissionalizante, não se trata de uma formação com um fundo somente pautado no aprender a reproduzir comportamentos, aprender a implementar procedimentos, aprender a desenvolver protocolos. Não, trata-se de uma formação que, antes dessas aprendizagens, ela se prepara para que esse sujeito saia dessa universidade capaz, se necessário for, de reinventar esses protocolos, reinventar esses procedimentos, observar aquilo que não foi observado dentro de determinada área profissional, ampliar a área, se necessário for, ou redirecionar os caminhos que essa área está. Então, veja, existe uma diferença tácita do que estava acontecendo anteriormente e que vai acontecer agora, nessa proposta de formação, né, nessa educação formal, pedagogizada sobre a diretriz da formação acadêmico-profissional. Ari, por que você está dizendo tudo isso? Porque, olha, eu falei que é uma instituição estruturada. Então, existem ali uma série de metas estabelecidas, uma série de objetivos estabelecidos dentro de um projeto daquilo que a instituição acredita que seja o caminho para a formação de determinados sujeitos. Quem vai responder a essas metas? Quem vai responder a esses objetivos? Além do docente, além dos técnicos administrativos, que, grosso modo, já conhecem essas metas, já conhecem esses objetivos, inclusive participaram, muitas vezes, da elaboração, da construção dessas metas e objetivos. Além desses dois grupos, é o estudante. É você que está me ouvindo hoje aqui.
é o estudante, a estudante, que vai chegar na universidade de uma forma completamente plural e trazendo uma carga histórica. Então, eu vou ingressar na universidade na condição de estudante com baixa visão, eu vou ingressar na universidade na condição de estudante com surdez, eu vou ingressar na universidade na condição de estudante quilombola, que vem do meio que vem do campesinato, né? Eu vou ingressar na universidade com a minha condição de sujeito transexual, de transgênero, que vem de outros enfrentamentos. Eu vou chegar na universidade na minha condição de estudante trabalhador, que precisa dividir o tempo do estudo com o tempo da produção, porque eu sou o arrimo de família, sou eu que sustento minha mãe, meu pai, ou eu sou o pai da minha casa, tenho filho, eu sou a mãe da minha casa, tenho filhos. Estudante trabalhador pelas as razões mais diversas que possa ser. E é esse corpo, essa mente, que vai vivenciar as estratégias elaboradas previamente para alcançar esses objetivos e essas metas, planejados e pensados sem considerar essa diversidade, pautados num padrão social, né? Num projeto, num padrão que projeta a partir de um modelo único, porém, que busca criar estruturas para entender essa diversidade e atender essa diversidade, como é o caso das pessoas com deficiência, junto ao Núcleo de Acessibilidade e Inclusão e outras instâncias, porque o núcleo não vai dar conta de todas as questões sozinhos, né? Como é o caso dos estudantes das distintas identidades, junto à Coordenadoria de Ações, ao Núcleo de Ações Afirmativas, que também não vai dar conta dessas questões sozinho, né? Mas vai receber a demanda e promover diálogos com a instituição para que se perceba a existência desses sujeitos lá e se promova as adaptações, adaptar é um termo que eu procuro não utilizar mais, e se promova as transformações, os redirecionamentos dentro do próprio planejamento pedagógico institucional, do planejamento pedagógico do curso, do planejamento pedagógico do docente, dentro da vivência ali dentro da universidade. Mas isso é um processo. E aí, olha, esse processo de transformações ele vai acontecendo no tempo em que você é estudante. Você não para o estudo para a universidade adaptar os processos para que depois que ele tiver adaptado, transformado, você vá lá para dentro e aí com tudo desenhado. Não. Existe um jogo simultâneo onde essas coisas vão acontecendo, inclusive pela sua existência ali dentro, né? E também por uma série de normativos que vão confluir nessas transformações. Na outra ponta, tem um sujeito que a gente chama docente, que é o professor, a professora. Esse professor, essa professora, lá do curso de Química, bacharelado, lá do curso de Engenharia Mecânica, né, Fabrícia, se eu não me engano, e Elétrica, me corrige se eu estiver errado, lá do curso de BICIT, né, Silvano, lá do C7, lá do curso de Engenharia Sanitária Ambiental, lá do curso de Direito, lá do curso de Medicina, o que é que ele é? Ele é um advogado. Para que ele foi formado? Ele foi formado como advogado, ele foi formado como engenheiro, ele foi formado como outros cursos que eu falei que eu não me lembro, mas ele foi formado como profissional dessa área do curso, como pesquisador profissional dessa área do curso. Ele não tem uma formação inicial pedagógica. Ele não é um professor que passou pelo processo de formação pedagógica inicial. Ele é um professor que o exercício da profissão o está colocando no rito de formação continuada em serviço. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente se desperte no sentido de entender que, de um lado, eu tenho um estudante vivenciando todos esses processos que vão acontecendo ao mesmo tempo. Do outro lado, eu tenho um professor que também é sujeito de um processo de aprendizagem. Ainda que ele se reconheça ou não se reconheça nesse processo, como o Silvano bem colocou, o saber é a apropriação, né? Eu me aproprio de algo. Esse processo de apropriação, ele é da natureza humana. Mesmo que... O que é que eu consigo quando eu me nego a aprender determinada coisa? Tardar a minha aprendizagem. Mas por conta do processo inteiro que tem no meu redor, que espera de mim determinado comportamento,
eu acabo aprendendo. Então, mesmo quando um professor ele fala assim, não, eu não vou me atentar para isso, eu não vou me atentar para aquilo, eu tenho o meu jeito de dar aula, eu vou continuar com o meu jeito de dar aula porque eu tenho autonomia, não sei o que lá. Quando os resultados pedagógicos, os resultados didáticos, os resultados institucionais começam a chegar, aí ele fala, não, por aqui eu vou ter que mudar e tal, e aí é necessário o suporte da outra categoria, da categoria que se calça nos dois espectros, dos dois grandes espectros acadêmicos que estudam a questão universitária no Brasil hoje, que é a pedagogia universitária, com a professora Selma Garrido, com a professora Irma Veiga Passos, com a Anastacio, com o Tardif, né, que são assim as cabeças desse processo, que vão discutir, então, essa formação docente, como fazê-la dentro da universidade, como acompanhar esse professor, como ajudar esse professor a se perceber como sujeito em processo de aprendizagem, para que assim possa se qualificar a relação didática lá na outra ponta, e o espectro do estudo da permanência e diplomação na educação superior, que aí tem um monte de gavetinhas, né, do cartesianismo, que aí vem, dentro dessa permanência e diplomação, vem a filiação estudantil, inclusão, democratização do acesso, que mais? Uma popularização da educação, ecologia epistêmica, com boa leitura de é uma área nova, assistência estudantil, ações afirmativas, subdivisões, né? Mas todos esses vão estar discutindo a política de apoio e permanência e as políticas de diplomação. Aí esses dois aspectos são estudados, infelizmente, somente pela categoria técnico-administrativa, mais especificamente os pedagogos nas universidades, ou no lugar de pedagogo, ou no lugar de técnico-administrativo. Desse conjunto de informações que a gente discute, publica, reflete, trireflete, quadrireflete, analisa dentro da nossa realidade, vão surgir os serviços, entre eles o serviço de apoio pedagógico, né, para o estudante, e o assessoramento pedagógico, que é feito, pelo menos na UFOB, em outras universidades não, mas na UFOB é feito por demanda espontânea. A gente oferta as oficinas pedagógicas e o docente, se interessar, ele vem, né? Se não, ele vem quando se interessar. E aí fica esse terceiro sujeito tentando constituir essa comunicação entre docente e discente para qualificar a relação didática e o estudante conseguir avançar de uma forma mais específica. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque eu, lá na educação básica, para a gente passar para o segundo ponto aqui, que eu separei em 2 momentos, 10 minutos para cada um, e eu estou aqui me atentando ao tempo. Na educação básica, eu era o foco do processo. Olha que interessante. Eu, estudante, você que está me ouvindo aí agora, tá, né? Você era o foco do processo. Então, o professor planejava pensando em você, a coordenação pedagógica orientava o professor pensando em você, o material didático era elaborado pensando na linguagem que melhor te atendia, as metas e os objetivos institucionais eram pensados referentes ao estudante. Então, o centro do processo pedagógico da educação básica é o aluno. Então, veja, com isso, você tinha lá toda uma estrutura, você tinha seu pai, sua mãe em casa para lhe dar um suporte, você tinha um coordenador pedagógico que, ao invés de ser só coordenador pedagógico, ele também acabava sendo orientador educacional, muitas vezes, te ouvindo, lhe acolhendo, lhe dando direcionamento. Você tinha o professor o tempo todo pensando em você, ali perto, junto. Por quê? Porque o caráter dessa formação é a formação cidadã, preparando o sujeito para a etapa superior. É diferente, não é a formação acadêmico-profissional, não tem o compromisso de entregar à sociedade um sujeito com autonomia sobre determinada profissão. E essa profissão, ela é pensada como um dos dentes que coloca a engrenagem social para girar. Então, a preocupação na educação superior é a formação, é o conteúdo, é o conhecimento. O estudante não é mais o centro. A relação didática, então, é totalmente transformada. Ari, como é que você traz isso? Eu estou acabando de chegar. É porque é importante que você perceba isso agora. Toda aquela não preocupação que você tinha em organizar os horários porque alguém ia organizar para você, né? Em ser alertado de determinadas situações que alguém iria fazer esse alerta,
em ter os grupos de estudos formado pelo docente, agora é você quem forma sozinho. Então, todo aquele aparato que existia, tomando você como foco, ele não existe mais, porque o princípio na pedagogia universitária é que os sujeitos do processo ensino-aprendizagem são todos, sem exceção, e todas, sem exceção, autônomos. É tanto que quando vocês vão ingressar na universidade, se vocês não são maiores de idade, né, se vocês não são não tem mais que 18 anos, o que é que acontece? Tem que fazer lá a emancipação. Porque todos aqui são entendidos e tratados como adultos, responsáveis pelo seu próprio processo de ensino e aprendizagem. E como é que eu vou vivenciar esse momento de mudança tão complexo? Eu preciso ficar atento ao fato de que, para exercer a minha autonomia, eu preciso me projetar, me planejar para isso. Então, o plano de estudos, pessoal, é o primeiro momento. Cheguei na sala de aula do professor A, do professor B, do professor C, porque aí é outra característica, né, que é a multidisciplinaridade e multitarefas. Cada professor que entrar na sala vai solicitar uma leitura diferente, vai solicitar uma tarefa diferente. Então, eu preciso ter, já de início, o meu plano de estudos. Ari, não sei fazer plano de estudos. Esse é um serviço na instituição, serviço de apoio pedagógico, né, que está em todos os campos, até onde eu estou informado. Você procura esse serviço, eu vou até botar Fábio, você pode colocar o e-mail de Bom Jesus, né, para os alunos de Bom Jesus, eu vou colocar o daqui, mas está lá na página, formas de acessar. Procura o serviço, que o serviço pode te orientar, pode te ajudar nesse processo de entender como é que faz um plano de estudos e tal. E o plano não é suficiente, porque o plano ele vai trazer as suas metas, não as da instituição, para o longo período do semestre inteiro. Dentro desse plano é necessário que se construa as rotinas de estudo. E dentro dessas rotinas, eu tenho 3 minutos para terminar, mas eu vou furar um pouquinho, viu, Gleice? Mas é pouquinho. No muito eu vou furar mais 3. Calma, não fica nervosa. E dentro dessas rotinas, eu preciso pensar o seguinte. Primeiro, eu me conheço enquanto sujeito aprendente, eu sei qual é o meu perfil didático, qual é o meu perfil didático, eu sei se eu sou um estudante mais auditivo, um estudante mais sinestésico, um estudante mais visual. Se eu não sei, eu vou em busca de formas de saber. Aí eu cito de novo, o apoio pedagógico está lá para te dar um suporte nesse sentido, né? E se eu sou um estudante com deficiência, do que eu vou necessitar? O que eu deveria ter para acessar e eu não estou tendo? Eu vou lá no núcleo de acessibilidade e inclusão para dialogar com essas pessoas e encontrar caminho. Se for no apoio pedagógico, também vai ser atendido, mas a gente vai te conduzir para o núcleo, então eu já vou dando o endereço final, não que não possa passar, né? Porque muitas vezes a gente pode trabalhar até articulado. E aí, a partir do momento que você vai se conhecendo enquanto estudante, fica mais fácil entender como elaborar essas rotinas, né? Eu sou um estudante que eu venho de uma educação básica precarizada, Ari. Como é que eu vou fazer? Eu vou constituir espaços de estudos basilares. Vou deixar eu falar isso um pouco mais à frente. Para guardar um pouco mais à frente. E aí, a partir desse momento que eu me conheço, que eu tenho um plano e rotina de estudos, eu consigo começar a dar passos curtos que vão virando cada vez passos mais largos, né? Não se trata de aprender a aprender, mas se trata de se afiliar a um novo processo de ensino-aprendizagem. Olha que expressão. Afiliar, tornar-se filho, criar uma relação, pertencer àquele espaço, responder àquele espaço, né, conforme aquilo que é pré-estabelecido por ele, e se sentir capaz de interferir nessas metas, nesse trabalho que é feito ali. Então, assim, para finalizar, né, eu fico... Quando eu ingresso na educação superior, o que é que eu tenho? Eu tenho uma nova relação didática, onde nessa nova relação didática, a autoridade que institui a relação, ele também é um sujeito em processo de aprender a ser autoridade ele é uma autoridade docente, mas que está em desenvolvimento da autonomia didática, porque ele está em processo de formação, né? E eu, enquanto sujeito, sou também um estudante que nos primeiros semestres vou estar em processo de aprender a ser estudante da educação superior, né? Então, olha só, o primeiro momento é todo mundo aprendendo, né? Depois,
é que as coisas vão se habituando. Com uma linguagem, um universo com uma linguagem específica, e eu só vou aprender essa linguagem, tomar essa linguagem para mim, se eu começar a entrar em contato com ela. Então, e os termos que fala e tudo, é anotar, é pesquisar, é procurar, e ir colocando no seu dia a dia, porque aos poucos você vai se apropriando, tomando para si, vai se tornando sujeito isso da educação superior. Desenvolver um autoconhecimento didático, saber quem é você enquanto aluno, saber quais são suas limitações e quais são as suas potencialidades, para que a partir daí você possa buscar a elaboração de estratégias consigo e com os demais. E aí, para esse conhecimento, torno a dizer, existem os serviços da assistência estudantil, destaco o apoio pedagógico no núcleo de acessibilidade na minha fala, para que você possa encontrar caminhos para construir esse autoconhecimento, né, e desenvolver essa autonomia, e a partir daí, construir estratégias, incluindo, né, o agrupamento produtivo, identificando quem são os colegas, como formar os grupos, o que esperar desses grupos e como continuar. Por quê? Para finalizar, de fato, como o Silvano disse, existe um saber, né, próprio da educação superior. Se apropriar desse saber exige estudo. Estudo é um trabalho procedimental e disciplinado, né? A partir desse trabalho é que eu vou desenvolver aprendizagens. Essas aprendizagens, ainda que subjetivas, serão mensuradas pela instituição na forma de aproveitamento, rendimento ou desempenho. Então, eu preciso cumprir os degraus dessa escada para chegar até o desempenho. E, para isso, eu preciso me disciplinar, me organizar, me autoconhecendo, agindo a partir desse autoconhecimento para elaborar e dar efetividade nos meus planos de estudos e a minha rotina, e existir dentro da sala de aula como sujeito ativo nessa relação didática. É isso, mais ou menos, e aí eu fico à disposição de Grace, de Fabrícia, de Silvano e dos demais que aqui estão. Obrigada, Ari. Você traz questões muito interessantes. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui te ouvindo por muito mais tempo, porque a gente sempre aprende muito com você. Mas realmente a gente tem que cumprir o nosso tempo, a gente tem que encerrar esse primeiro momento e passar para o próximo, mas eu só queria destacar uma coisinha na sua fala que eu achei muito interessante. Essa transição do foco do processo ensino-aprendizagem, que na educação básica, você disse muito bem, o foco é o estudante. Tudo é preparado para o estudante, para a formação propedêutica desse estudante que vai acessar futuramente uma educação superior. Então, tudo é feito, todo um aparato é construído para que esse estudante tenha condições de galgar futuramente um curso de graduação. Quando ele chega à universidade, é muito estranho para ele, porque ele deixa de ser esse centro, e na universidade o foco é o conhecimento científico de relevante qualidade. Então, a universidade ela precisa se preocupar com a construção desse conhecimento de qualidade. É o foco da instituição, ela foi criada para isso, para uma formação, para construir conhecimento para a sociedade, que seja um conhecimento relevante, científico, intelectualizado e que transforme a sociedade. E é isso que o estudante, muitas vezes, tem dificuldade de perceber no início. E é esse o papel que a gente tem como técnicos em assuntos educacionais que estão na condição de orientadores pedagógicos e nós, pedagogos, de ajudá-los nesse processo de transição, de afiliação, de pertencimento. Em momentos como esse, essa mesa de diálogos, ela tem esse objetivo, ela foi elaborada, planejada com esse objetivo, além de todo o trabalho que a gente já vem realizando. Então, eu aproveito para dizer aos estudantes que estão participando, divulguem o trabalho que os orientadores pedagógicos desenvolvem na universidade, mesas como essa, oficinas como essa, porque é importante que vocês participem, porque é um processo desafiador e complexo. E muitas vezes vocês precisam, sim, da colaboração de profissionais da assistência estudantil, como os orientadores pedagógicos. Mas vamos passar para o nosso segundo momento, que a gente vai debater um pouquinho com os pesquisadores a respeito do que foi abordado por eles, né, nesse momento, e eu trago algumas questões para a gente debater.
E para que a gente não avance tanto no tempo, eu gostaria de pedir a cada pesquisador que respondesse apenas uma pergunta. A gente não tem tempo suficiente para que eles respondam as 3 perguntas. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, aquele que se sentir à vontade, eu vou deixar livre para fazer a escolha da questão. A primeira questão é: na trajetória acadêmica, o estudante enfrenta a tensão permanente entre saber e não saber. Nesse processo se entrelaçam os aspectos intelectuais, os aspectos cognitivos, bem como emoções, afetos, o mundo interior, o mundo das interações com o outro. A partir desse entendimento, quais estratégias formativas o estudante universitário pode desenvolver que lhe possibilitem compreender o cotidiano acadêmico e suas complexas exigências? A gente tem 10 minutinhos para essa resposta. Quem gostaria de responder essa primeira questão? Aí eu vou ter que apontar. Já que eu fui o primeiro a apresentar, respondo a primeira questão. Ótimo, Silvana, obrigada. Se os demais colegas desejarem também se expressar, fiquem à vontade, porque são perguntas, eu vi antes lá na programação, perguntas complexas, né, sobre as quais poderíamos conversar aqui durante muito tempo. Eu iniciaria dizendo, Grace, que afiliar-se à rotina acadêmica requer uma aprendizagem progressiva, né? E essa aprendizagem, ela vai acontecendo na medida em que o estudante vivencia atividades diversas nesse ambiente acadêmico. Quando o estudante chega na universidade, ele se depara com uma nova realidade, com uma rotina muito diferente daquela com a qual ele estava acostumado lá na educação básica, pelas razões que o Ari pontua muito bem em sua fala contextualizadíssima a respeito dessa questão. Então, quando ele chega, se depara com uma nova realidade, mas esse estranho vai se tornando familiar ao longo das vivências que ele vai tendo no percurso acadêmico. E aí você pergunta quais estratégias formativas o estudante poderia desenvolver, poderia buscar, não sei. Eu citaria aqui algumas, para além das buscas pessoais que o estudante pode fazer, acessar ações institucionais. Nós temos ações institucionais interessantíssimas que acontecem na UFOB que ajudam muito o estudante nesse processo. Eu citaria, por exemplo, a orientação acadêmica, né? A orientação acadêmica tem a finalidade de proporcionar ao estudante uma relação pedagógica com um docente do curso. Esse docente vai ser um interlocutor, mais ou menos isso, com o qual esse estudante pode discutir ações e tomar decisões ao longo do percurso acadêmico. Eu acho que é um caminho interessante que até o momento tem sido pouco utilizado, na minha avaliação, né? A orientação acadêmica tem sido muito frágil na UFOB, mas eu acho que os estudantes podem recorrer também aos colegiados buscando orientação acadêmica. Outra ação interessantíssima da universidade, que pode auxiliar nesse processo, são as monitorias de ensino, né? Eu tenho assim, ouvido relatos muito legais de estudantes que estavam, por exemplo, com dificuldades em determinadas disciplinas e conseguiram avançar, principalmente estou falando especialmente das ciências exatas, onde eu estou, né? A partir da relação que estabeleceram com os projetos de monitoria. Além disso, a Ari pontua também essa questão de formar grupos de trabalho, grupos de estudo. A aprendizagem é uma experiência social, né? É uma prática social, né? Como diz Charlot, com o qual eu conversei um pouquinho com vocês, aprender pressupõe relações com o outro. Então, eu acredito que formar grupos de estudo, de debates, de trabalho, também é uma estratégia interessante. Com tudo isso, que eu estou querendo dizer? Que o estudante universitário precisa criar vínculos, né? Uma das formas de acessar as informações que definem aí o cotidiano da educação superior é através
do estabelecimento de vínculos na universidade. Eu acredito que criar vínculos na universidade vai facilitar o percurso acadêmico, né? Torna o complexo menos complexo. Eu citaria ainda o acesso ao serviço psicopedagógico. Eu acho que é um espaço assim, muito rico, né? A Ari, quando fala, sempre brilha, né? Eu sinto o olhar brilhar. A Ari é uma pessoa que contribui demais com o serviço. Fabrícia, chegando agora. Eu pretendo voltar no ano que vem, após o doutorado, viu, Ari? Para contribuir mais um pouco. Mas é um espaço que o estudante tem disponível como espaço de acolhimento, de escuta qualificada. Nesse espaço, ele vai ter atendimentos coletivos e individuais. É um espaço onde ele vai poder refletir um pouco sobre o percurso acadêmico, sobre suas potencialidades, suas habilidades, e se afiliar ao ensino superior. Então, eu vejo aí, a Ari traz algo na pegada do Alain Colón, né, Ari? Que é, nesse primeiro momento, o estudante realmente se sente um estranho nesse espaço, mas, aos poucos, ele vai aprendendo a lidar com o ambiente acadêmico, até se afiliar ao ensino superior. Então, é um processo, e cada estudante vai viver esse processo de uma forma diferente, vai ser um percurso único, um percurso muito singular, né? Enfim, eu acho que são várias questões aí entrelaçadas, e eu pontuei esses pontos aqui como tentativa de abarcar uma pergunta tão complexa, Grace. Verdade, eu peguei pesado, né, com os colegas, porque eu não seria, a responder não seria eu. Bom, nós vamos passar para a segunda questão, mas excelente, o que Silvano traz é muito interessante, e realmente essas estratégias, elas têm colaborado demais, e pesquisas no Observatório da Vida Estudantil, os livros que eles publicam, eles trazem muito essas questões, inclusive a orientação acadêmica, a importância da orientação acadêmica nesse processo. Mas vamos passar para a segunda questão, e aí Ari e Fabrícia, fiquem à vontade para disputar a questão entre vocês, tá bom? Para o estudante atingir o status de universitário, é esperado que atenda a alguns requisitos institucionais formais, como o domínio do conhecimento complexo e abstrato, a capacidade de examinar textos acadêmicos, teorias, conceitos, expressando sua opinião, domínio da linguagem científica e disciplinar, capacidade de analisar dados, selecionar informações, estabelecer relações e problematizar, vejo muita coisa complexa. Deve ainda interpretar os códigos simbólicos que fazem parte do cotidiano acadêmico. De que forma os estudantes de grupos sociais desfavorecidos podem atender tais exigências acadêmicas e construir projetos de futuro sem duvidar das próprias capacidades? Como a universidade pode ajudá-los a lidar com o desconhecimento do mundo universitário? Essa aqui tem uma cara de Ari, mas eu deixo para ele disputar com Fabrícia. Essa é toda dele. Eu perguntei a Fabrícia aqui, se estivéssemos no presencial, eu ia passar um papelzinho para o lado, né? Mas como a gente está no virtual, eu mandei um zap para ela, que falei, você quer ficar com a 2 ou com a 3? E ela, ó... Né? Por quê? Porque Grace, como ela mesmo disse, ela lançou questões que dá o quê? Uma tese de doutorado. Cada uma das 3 dá uma tese de doutorado nova. Exatamente, aí eu estava pensando nisso aqui. Ela foi bem malvada, mas tudo bem. Ao mesmo tempo, foi bem providencial para quem está nos ouvindo do outro lado. E aí, já usando aqui o tempo para responder, a gente tem uma universidade, né? Hoje, não estou falando da UFOB, da instituição universidade como um todo. Todas as universidades, até porque essa atividade vai ficar gravada, vai ser disponibilizada, sujeitos de outros espaços vão nos ouvir. A universidade ela foi criada, produzida, elaborada, pensada para um determinado grupo social. E aí, a partir da década de 90, um novo grupo social começa a ingressar nessa universidade, feita nesses moldes, né? Então, isso traz para a própria universidade um desafio, que é como lidar com esses sujeitos que ingressam na educação superior
na condição que Grace acabou de dizer, né? Desfavorecidos, né? Na condição de desvantagem. E quem são esses sujeitos? As pessoas com deficiência, né? O ensino não foi pensado para as pessoas com deficiência. As pessoas egressas da educação básica precarizada, maioria delas pretas, pardas e indígenas, né? E outras pessoas que vão estar nesses grupos que foram marginalizados historicamente. Então, quais são as dificuldades que esses sujeitos enfrentam? Todas aquelas que aqueles outros que naturalmente enfrentam e mais, historicamente vão enfrentar e mais outras que vão demarcar esses grupos. Como é que eu faço para superar? Silvano meio que começou a construir uma resposta. Primeiro, eu preciso conhecer todas as estruturas de apoio que a instituição tem. Então, ao chegar, e agora eu vou falar da UFOB, porque eu não conheço o rito das outras, né? Ao chegar na UFOB, a pró-reitoria, a superintendência, os centros, as unidades acadêmicas, elas fazem a recepção desses estudantes e dão espaço para que as estruturas de apoio sejam apresentadas. Que estruturas de apoio são essas? A assistência estudantil como um todo. Serviço social, serviço de psicologia, serviço ambulatorial, no caso do reitor Edgar Santos, serviço de alimentação e nutrição, no caso do reitor Edgar Santos, serviço de apoio pedagógico em todos os centros. E aí eu preciso ficar atento o que é cada serviço desse e onde é que ele pode contribuir comigo. Né? E o núcleo de acessibilidade e inclusão, que eu não posso esquecer, porque vai trabalhar também com um grupo específico. Além disso, eu preciso ficar atento aos espaços coletivos de participação política na instituição. Como assim participação política ali? Sozinho, eu chego lá no colegiado, e aí Silvano está lá para mim, vamos supor, né? Silvano está lá para me atender, eu falo, Silvano, eu queria registrar isso daqui. E aí, às vezes, o registro é feito, passa por todo um caminho, mas enquanto grupo social, eu chego junto do NAI, eu estou ali, eu e um grupo de estudantes, um coletivo de estudantes com deficiência, eu me organizei com esse coletivo. Gente, olha, o que a gente está observando, que é necessário, né, para que a gente estabeleça um diálogo com a instituição. O celular, meu computador baixa, vou tentar descarregar bem agora. Deixa eu ligar aqui para ver. Tomara que eu não caia. E aí, eu chego lá ao NAI, com esse coletivo, ou ao colegiado, com esse coletivo, que se reuniu, que pensou, que está propondo, eu não estou só dizendo que falta, eu já cheguei, propondo. Eu entendo, né, que existe por esse caminho, por aquele outro, que esse meu direito não está sendo acionado aqui na UFOB, quais são as estruturas, como é que vamos supor, eu sou um estudante surdo, olha, eu tenho o direito do intérprete, ele não está lá, ou eu sou um professor, eu sou aluno de um professor surdo, olha, o professor não está acompanhado pelo tradutor-intérprete, eu sou um estudante surdo-cego, eu sou um estudante quilombola, né, e eu não teve edital do Bolsa Permanência em determinado período. Eu vou lá saber o que foi, como é que foi, eu preciso dominar a instituição, conhecer a instituição, né? Eu não posso colocar na minha cabeça que a instituição é e continuará sendo. A instituição está, né? Ela não é. Os prédios da UFOB podem nunca mudar de cor, pode ser os mesmos, mas a instituição, os processos que acontecem lá dentro, eles vão mudando conforme os sujeitos vão apontando as suas necessidades e a instituição vai enxergando essas necessidades e tentando responder a elas. Além disso, o Silvano trouxe uma proposta interessante também, uma resposta, aliás, a essa questão interessante também, que é o agrupamento produtivo. Construir relações com os meus colegas, onde eu possa construir estratégias com eles para me organizar no âmbito socioeconômico, né, dividir gastos e coisas desse tipo. E no pedagógico eu preciso ficar atento, né? Se eu sou um sujeito que tem consciência que vem de uma educação superior, de uma educação básica precarizada, por isso que eu falei que eu deixaria para frente falar sobre as revisões basilares, esse meu agrupamento produtivo, ele precisa ser pautado nisso. Né? Eu percebo dentro do apoio pedagógico que os estudantes os estudantes têm uma certa resistência, principalmente os que vêm do C7, viu, Silvano? Eu evoco o Silvano quando eu falo do C7, porque é o centro onde ele está. Os meninos do C7, eles chegam, meninos e meninas, e aí a gente observa e fala, não, olha, mas aqui tem que voltar lá no terceiro ano esse conteúdo, você tem que criar um espaço na sua rotina para você revisar. Não, mas eu já estou na faculdade.
Eu não vou perder o meu tempo. O tempo que eu estou estudando isso aqui, eu podia estar estudando aquilo que o professor passou. Gente, não existe pular degrau no processo de aprendizagem. Não existe. Então, se tem uma base que está faltando, eu tenho que reservar espaço na minha rotina para essa base, sim. E aí, ó, a monitoria de ensino, eu tenho que... Deixa eu ver quem é o monitor, vou ver com o monitor se eu posso. Tem estudante que... já entrevistei estudante na época da dissertação que me disse que usava parte do dinheiro do auxílio para pagar um colega, para dar aula, para fazer revisão dos conteúdos basilares com ele. Tem vídeo na internet, tem uma série de estratégias que pode ser utilizada para fazer essa revisão basilar. Então, para finalizar, é um contraponto. Não, é um contrapeso. De um lado, a instituição precisa, né, produzir essas revisões, né, nos planos, nos processos, nos procedimentos. Do outro lado, você, enquanto sujeito, precisa acionar colocar esse mecanismo em funcionamento. Por quê? Porque, como eu disse, é uma instituição que foi produzida, foi pensada para ser como ela está. As transformações é a comunidade quem provoca, quem vai lá e fala, não, isso aqui tem que mudar, isso aqui não é mais assim, isso aqui... A instituição, vou citar o Freire diz que a educação não é feita por... A escola não é parede, a universidade não é parede, a universidade é gente. Então, a estrutura pode não mudar, mas os processos mudam porque as pessoas provocam essas mudanças. São fáceis? Talvez não sejam, porém... né? Vão depender da gente. Quando eu falo a gente, eu me incluo nessa. Então, assim, a gente tem Grace, que além de trabalhar no nós, é uma estudiosa da questão da permanência e da afiliação dos estudantes com deficiência. Né? Silvano, com a questão da saúde mental, eu estudo as ações afirmativas de assistência estudantil. Fabrícia, dentro dos estudos dela, traz as contribuições dela. Então, todos nós, a gente vai fazendo essas provocações, mas você, estudante, precisa fazer parte desses espaços, ocupar esses espaços, no sentido de chegar para o apoio pedagógico e falar, tem que funcionar assim, chegar para o NAI e falar, tem que funcionar assim. É necessário que o sujeito se faça perceber também. A gente não pode ficar na expectativa de que a instituição nos perceba se eu não disser para a instituição que eu preciso ser percebido. E ficar atento com aquilo que eu já conquistei, aquilo que já está posto, né, como meu direito, que eu ainda não acionei, para que eu possa ir lá e acioná-lo. É o que eu penso, Grace, mas fica aberto aí, né, para as contraposições. Obrigada, Ari. A gente vai deixar as contraposições para um outro momento. Hoje a gente não vai conseguir, em função do nosso tempo. Então, eu vou passar para a terceira questão, ficou para a Fabrícia fechar nosso segundo momento de debate. Fabrícia, eu queria que você trouxesse algumas reflexões sobre esse ponto. A relação com o saber é um processo singular, e envolve, entre outros aspectos, a socialização de cada sujeito ao longo da vida. No entanto, a universidade exige um saber intelectualizado. Nesse sentido, de que forma o estudante recém-ingressante pode romper com a cultura escolar e suas crenças epistemológicas quanto à construção e o desenvolvimento do saber? Obrigada, Grace. Apesar do capricho das perguntas, elas se complementam, né? As respostas, elas se complementam e servem, os meus colegas já trouxeram aí questões e dicas, estratégias, ferramentas importantíssimas. E aí, para falar dessa cultura escolar, né, você perguntou sobre romper, né, um pouquinho sobre crenças epistemológicas que esses estudantes já trazem. Bom, como nós falamos, estranhamento, impacto, né, com essa transição para a vida universitária, na maioria das vezes, né, nem sempre, mas a grande maioria das vezes, será de imediato, né, vai ter esse estranhamento, essa necessidade de mudar, né, e talvez surja uma resistência, né, porque a gente tem uma certa resistência em mudar, né, em reaprender, como é que eu vou aprender agora, como é que eu vou refazer essa relação com o conhecimento. Bom, vai acontecer, né, em determinados momentos vai acontecer. E aí a minha dica, né, como fazer para sair um pouquinho do lugar, né, para mexer, para buscar outras alternativas, é apropriar desse acesso, né? Quando você fala de crenças epistemológicas, a gente insiste
em ter determinadas crenças. Eu prefiro dizer que a gente precisa de uma relação horizontal com o conhecimento. E quando eu falo de horizontalidade, o que eu estou querendo dizer? Tá? Isso é uma coisa minha, pessoal. Há sempre uma hierarquia vertical, né, de que há uma sobreposição do que é verdade, do que é, falando de conhecimento científico, né? Do que é válido e do que nos é imposto. Então, assim, a partir do momento que a gente está nesse espaço democrático, é importante que a gente veja, com nossas diferenças, a Ari trouxe a diversidade, as diferenças que nós somos e que nós trazemos, estamos falando de subjetividade. Então, assim, essa relação respeitosa com o conhecimento, que é vasto e que é muito... bacana de se viver agora, que ela se dê de forma horizontal, que eu possa conversar de forma igual, que eu possa caminhar por esse ambiente de forma igual, me apropriando desse saber e explorando o máximo de oportunidades, pessoal. Se eu pudesse dar uma dica, uma estratégia, aproveitem, explorem, utilizem, aproveitem as oportunidades, né? A gente tem uma infinidade de coisas que podem ser feitas a partir de então. Então, a subjetividade, voltando, né, ao que a gente bateu tanto na tecla, as motivações, esse compartilhar coletivo, ele precisa ser de forma respeitosa, principalmente com o conhecimento que vocês vão lidar agora. Vocês vão ver. Mas o mais bacana de tudo, que eu acho, é essa possibilidade de transitar por outras formas de conhecimento que vocês vão ter, porém de forma horizontal, sem sobrepor, sem arrogância, muitas vezes, sem hierarquia, sem determinismo, sem imposições, né? Que a gente está tão acostumado, que a gente tem tanto buscado vencer aí e ultrapassar. Então, é uma oportunidade, tá? Vocês vão conseguir, vocês vão, em determinado momento, compreender essa conversa horizontal com esse conhecimento científico. Essa possibilidade de constatar as diferenças, né? Até no conhecimento, sem superioridade, enfim, sem verdades únicas. Eu acho que é isso, Grace. Eu acho que se eu pudesse deixar uma dica, uma estratégia, justamente aproveitar. A gente fala muito de pesquisa, né? A gente fala aqui do tripé, né? Pesquisa, ensino e extensão. Justamente da pesquisa, aproveite as oportunidades, das iniciações, do apoio pedagógico. A Ari falou muito bem, insistiu muito bem, né, no nosso apoio. Então, aproveite. Eu falo que é um ato de inteligência, é um ato intelectual também, aproveitar e explorar tudo aí que está aí à disposição nesse ambiente novo, nesse ambiente universitário que a gente está caminhando. É isso. Obrigada, Fabrícia. Eu sou suspeita para falar, mas essa mesa foi riquíssima. E a gente fecha esse segundo momento com gostinho de quero mais, porque foi, assim, maravilhosa. Espero que a gente tenha outras oportunidades de diálogo, né, com mais colegas que compõem a nossa equipe, com outras áreas de conhecimento, com a participação dos docentes, porque é interessante que a gente venha ter momentos de diálogos dessa riqueza entre docentes, estudantes e técnicos administrativos em educação. Eu quero abrir agora para a pergunta, né, dos demais que estão até esse momento nos assistindo aí. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Nós temos a participação do nosso pró-reitor desde o início, professor Antônio, que é o pró-reitor da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis, de Adriano, que é o diretor de Assuntos Estudantis da PROAI. Quero agradecer a presença de vocês, a Coordenadoria de Políticas de Assistência Estudantil, que é o meu chefe, Genivaldo, também está aqui presente desde o início. Agora acertei o nome, viu, chefe? Você não vai pegar mais no meu pé. Temos alguns colegas também, os estudantes que nos honram com a presença, né? Fabrício, obrigada, Fabrícia, Giovana, Gleissa, Daiane. Temos a nossa colega Marian, do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, os monitores inclusivos. A gente fica super feliz com a participação de vocês. A nossa colega Terezinha também está aqui, Taline está aqui participando. A gente agradece muito a participação de vocês até agora e a gente abre
para que vocês façam tragam alguma questão ou falem, né, alguma coisa a respeito do assunto, ou somente também cumprimentar os nossos palestrantes de hoje e agradecer a presença deles. Fiquem à vontade, o microfone está aberto para vocês. Eu vou iniciar aqui, Grace. Obrigado aí pela sessão. Boa noite a todas e todos. Só mesmo parabenizar, Grace. Eu acho que não tem nada para acrescentar, né? A palestra foi, como você mesma já resumiu, riquíssima. E fico ansioso até para que a gente possa depois disponibilizar o link desse trabalho para toda a comunidade, assim que a gente tiver condições, né? Então, só mesmo parabenizar e agradecer todo o empenho que vocês tiveram em construir esse momento único e ímpar na história da nossa universidade. Obrigado. Boa noite. Obrigada, professor Antônio. Também mencionar a colaboração dos nossos colegas do audiovisual da Sacres. Muito obrigado, que está fazendo a gravação do material, depois vai colocar no YouTube direitinho. Muito obrigada pela colaboração de vocês. Vou aproveitar a palavra também, boa noite a todos e todas, né? Parabenizar aí a nossa colega Grace pela organização da mesa, né? A cada um dos colegas aí que fizeram essa excelente palestra. Agradecer também a Ana Cristina, né? E a Nelson, que estão traduzindo o evento, para a gente é muito importante também. Então, pessoal, na verdade, parabenizar, né? Como o professor Antônio falou, é um momento importante, né? A gente trazer essas discussões para o nosso estudante, né? Em relação à filiação, ao estudo, né? A afetividade envolvida nesse processo, a efetividade, né? Do aprendizado nessa relação. Então, muito bom. Fiquei muito feliz com o que a gente pôde ouvir com vocês e estamos aqui à disposição. Obrigado, gente. Parabéns. Obrigada, Adriano. Alguém mais gostaria de falar? Fazer alguma pergunta? Trazer alguma questão? Acho que Fabrício sim, né? Ligou a câmera. Não aparece a imagem de Fabrício aqui para mim. Marca a imagem dele como destaque. Não está aparecendo, não? Está escura? Está sem aparecer a imagem, é isso? Não, aparece de vários. A dele estava, mas sumiu. Ô, Grace, fixa ele na tela. Quem que criou a sala dá para fixar na tela. Para ver. Não aparece, não estou vendo onde é que ele está, não. Mas ele tinha dito antes que foi muito esclarecedor, que ele amou participar, e foi tudo muito claro. Ele disse antes. Aperte nesses três pontinhos que vai aparecer o modo da tela, de repente você vê aí o nome dele, clica em cima. Altera para outro layout. Alterar layout. Tá achando? Não aparece. Fica embaixo. Estou vendo os 3 pontinhos, mas não aparece. Quando eu clico nas outras pessoas, aparece a forma de bate-papo. Ô, Ana, quando você clicar, por exemplo, no nome do Fabrício e ir lá e fixar na tela, né? Você não consegue fazer isso? Não, isso que eu vi aqui agora. Fixei. Achou? Vocês estão vendo a imagem dele? Porque para mim tá preto a imagem dele. Ah, que pena. Seria uma ótima oportunidade para ele se expressar, né? Não aparece a imagem. Há poucos instantes apareceu, mas agora... Passa o mouse em cima do quadradinho que apareceria a imagem dele,
Aí tem um ícone que como se fosse um... o que se chama isso? Um alfinete, né? Uma coisa de... Aí você clica... Não, já fixei, apareceu a tela, porém não está preta. Ah, tá bom. Ô, Mariana Grace, outra pessoa comenta, e aí pede o Fabrício para aguardar enquanto a Ana Cristina sai e volta, que eu acho que se ela entrar novamente, ela se regulariza lá. A não ser que ela... sai e volta para ver, Ana. Porque é interessante que o Fabrício possa... Né? Isso, é uma ótima oportunidade para ele se expressar isso. A imagem dele estava aparecendo no instante. Se você tiver pelo celular, acontece essas coisas mesmo, de vez em quando. Eu estou pelo celular. Agora, se eu também não estou vendo a imagem de Fabrício, não. Não sei se... Quando você fixa, a tela dele está fechada. Vá lá nos 3 pontinhos e coloque a opção alterar layout. Ou deve ter fechado a câmera, porque não aparece. Eu estou achando que ele fechou a câmera ali, porque não está aparecendo. Não, ele aparece para a gente, Adriano. Aparece? Ah, tá. Para mim não está aparecendo, não. Para mim também não. É o Fabrício Domingues? É o Fabrício de Barra, ele está doido para falar, doido para dizer o que ele... mas... Você entrou e saiu, Ana Cristina? Deixa eu sair de novo. Sai para ver. Quando eu clico na relação de participantes... Você não quer explicar para ele o que está acontecendo? Ô, Ana, perdão. Tem 2 nomes de Fabrício. Exatamente. Vai no segundo. O primeiro está escuro, mas o segundo aparece. Legal! Eu acredito que ele visualizou, porque ele estava fazendo sinal. E no outro continua preto. Não, aguarde, que ele vai voltar. Ele desligou a câmera agora. Pronto. Voltou agora. Agora sim. Agora você vê. Pode falar com ele agora. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Ô, diacho, agora foi a minha câmera. Peraí. Aí. Esse encontro foi ótimo, foi muito bom. A explicação foi muito boa, foi lenta, deu para entender direitinho, gostei muito. Muito obrigado a vocês. Palmas, parabéns. A gente que fica super feliz quando a gente vê um estudante como Fabrício, né, que venceu todas as barreiras da ausência de acessibilidade e está na educação superior. E que a gente possa, Fabrício, colaborar da melhor forma possível para que você tenha qualidade na construção do seu curso aqui, na sua trajetória, e que a gente possa futuramente, né, vê-lo formado na área de escolha por você e que você seja um excelente profissional, e a gente acredita muito nisso, que será um excelente profissional. Obrigada pela sua participação. Gente, como nós não temos mais inscritos e também a gente já está no nosso horário já adiantado, nós vamos fechar esse trabalho hoje, nós deixamos para o final, porque se a gente fizesse essa homenagem no início, a gente não conseguiria dar continuidade à atividade. Mas hoje nós recebemos uma triste notícia, uma notícia que nós não gostaríamos de receber, nós temíamos receber, mas faz parte da
para a nossa vida. A gente tem um tempo aqui e tem um tempo de partir. E a nossa querida colega, amiga Juliana, nos deixou hoje. Na verdade, nos deixou ontem, né? Nós ficamos sabendo hoje. E nós pensamos em cancelar a atividade por conta disso, porque foi um dia muito triste, muito pesado para toda a comunidade UFOB. Mas quem trabalhou de perto com Ju, quem esteve com ela, sabe o quanto ela era dedicada a essa universidade, o quanto ela prezava pelo trabalho, pelo crescimento dessa universidade, quanto ela era aguerrida nisso, quanto ela trabalhou a exaustão por esta universidade. E em respeito a esse legado que ela nos deixa, a gente resolveu manter a atividade em respeito a ela, em respeito a vocês que foram convidados. E eu gostaria de encerrar transmitindo um videozinho que foi feito pelo nosso colega Diego Gil. Ele fez esse videozinho, nós pedimos para a gente homenagear a nossa querida Ju. E a gente finaliza com esse vídeo e pedindo a Deus que esteja confortando os nossos corações enlutados, especialmente do esposo dela, o Christian, e dos filhos, o Brian e a Sueva. Fica a nossa saudade, o nosso respeito e a nossa gratidão por tudo que ela fez por esta universidade. Nós vamos passar o videozinho e depois a gente encerra a atividade de hoje, agradecendo a todos vocês pela participação. Eu não sei se o professor Antônio quer falar alguma coisa antes da gente fazer a transmissão. Fique à vontade, professor. Então, nós vamos apresentar aqui, só um instante. É isso, obrigada a todos e até a próxima.